Todos sabemos que as gerações se sucedem, o tempo passa e a humanidade continua seu progresso. Todos sabemos que um dia retornaremos ao mundo espiritual pelas portas da morte e que filhos e netos formarão a nova sociedade humana. Então, diante dessa verdade, não está na hora de nos preocuparmos com a educação que fornecemos àqueles que aqui vão nos substituir e continuar? A educação deve pensar o futuro, trabalhando a moralização e espiritualização do ser, o desenvolvimento de seu senso moral, das suas virtudes, tendo sempre o amor como base de todo o processo. O amanhã depende de nós, e nesse amanhã, através da reencarnação, aqui estaremos de volta, quando será a nossa vez de querer receber uma boa educação, com bons exemplos dos nossos pais. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos nessa manhã de sábado. Muita alegria de estarmos todos nós aqui reunidos. Inicialmente nesse projeto, inicialmente nesse módulo bônus que nós estamos fazendo, né, aos 300 primeiros inscritos do Seminário Paulo Estevão. Eu sou Leonardo, sou aqui de Limeira, e já chamo aqui comigo meu amigo Orson para dar as boas-vindas. Orson, seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Bom dia, amigos da Agenda Espírita Brasil. Bom dia, amigos de todo o Brasil. É uma alegria muito grande nesta manhã de sábado, Leonardo, estarmos aqui com esse bônus extra. É uma atividade extra, considerando as ações que a Agenda Espírita Brasil tem programado para os próximos meses, inclusive para a próxima semana, quando teremos o seminário Diálogo, aliás, Paulo e Estevão, pela condução do nosso querido Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que trouxe para nós recentemente o seminário Diálogo com as Sombras, baseado no livro do nosso Hermínio Miranda. Foi um sucesso tão grande que ele mesmo acabou oferecendo o diálogo, o novo seminário Paulo e Estevão, que vai acontecer no próximo sábado. Nós fizemos uma grande divulgação e os 300 primeiros inscritos estão premiados nesta manhã de sábado com essa atividade extra. É uma alegria muito grande. Aliás, Leonardo, a Agenda Espírita Brasil está com um projeto futuro muito importante. Gostaria que você comentasse a respeito da plataforma que será usada. Bem, como você falou, né, dos mais de 1.000 inscritos, né, os 300 primeiros foram convidados a esse bônus, esse módulo bônus, a estar já experimentando um pouquinho, né, desse novo projeto que o Agenda Espírita Brasil tem a apresentar, inicialmente com esse bônus, né, diálogo sobre a motivação do estudo espírita, esse ambiente novo, EAD, mas muita coisa nova vem por aí. Então, esses 300, na verdade, foram presenteados, mas também estão nos ajudando a entender como a plataforma vai se sentir tudo isso e como que vai fluir a plataforma. Então, aproveitando também, caso alguém tenha algum problema, quiser mandar alguma mensagem, nós estamos aqui e nós auxiliamos, tá bom? Sejam todos bem-vindos e tem novidades em breve, né, Orson? Pois é, nós fizemos uma recente pesquisa nacionalmente, perguntando sobre as necessidades de educadores, evangelizadores e também pais. Essa pesquisa vai nortear as ações que estão sendo planejadas para uso nesta plataforma EAD, que nós estamos testando hoje. O Leonardo fez uma boa explicação, porque é um teste também para nós, o link restrito no YouTube, mas dentro de uma plataforma ampla que vai nos possibilitar oferecer atendimento online, cursos, debates, entrevistas, palestras, etc. Nós fizemos essas perguntas na entrevista, na pesquisa. Nós já temos o resultado da pesquisa, 353 pessoas responderam à nossa pesquisa, nós temos dados já tabulados, e agora nós vamos planejar. Então, nós estamos muito otimistas. O foco é a educação, a preparação dos pais, o auxílio aos pais,
na área da educação. Por isso usamos aí o vídeo do Marcos de Mário, que é um grande educador e que integra este grupo de educadores, o Marcos, que é do Rio de Janeiro, grande amigo pessoal e excelente pessoa qualificada para a área de educação, junto com outros educadores, né, Leonardo? Estamos juntos nesse projeto. E é um projeto voltando, né, voltando a Kardec, pensando, lógico que num projeto muito menor, mas relembrando a Kardec, né, Orson, em todo o Brasil, não é? Então não é uma luz que sai aqui de São Paulo, ou aqui de Matão, ou Limeira, não. É nacional, é muita gente envolvida, né, várias cidades, vários estados, então é um projeto que de fato me faz voltar a Kardec lá atrás, na época da codificação, enquanto ainda mandava as cartas, né, os escritos para lá e para cá, fazendo o material que hoje nós temos aí. Então, muita alegria em fazer parte desse projeto. Pois é, e pensando nisso, né, Leonardo, nós convidamos para hoje, vamos colocar a imagem aí, eu pediria você colocar a imagem do módulo de hoje, do módulo extra, do bônus extra, trouxemos aqui a motivação para o estudo, que é convidando nossos queridos amigos que estão conosco aqui, e eu não sei por que não apareceu a imagem, eu tentei pôr aqui também, Leonardo, não sei por que não apareceu a imagem do... Teríamos que remover nós dois? Ah, agora não, sim. Agora foi. Isso. Vamos fazer um diálogo, uma troca, é uma conversa realmente, diálogo sobre a motivação ao estudo espírita, com o Jorge Fonteles e a Eugênia Canto, ambos são vinculados à Federação Espírita do Estado do Ceará, estão conosco aqui, o Anderson Lacerda, do Fé e Caridade de Juiz de Fora, que é um grande pesquisador, entusiasmado pesquisador, e o médico Humberto Portugal, que é de Petrópolis, de grande vivência espírita, que também está hoje conosco para esse diálogo sobre motivação ao estudo espírita. Então, Leonardo, vamos chamá-los aqui à tela. Você coloca eles para a gente, por favor? Jorge, Humberto, Eugênia e Anderson. Vamos começar aqui com a saudação inicial. Vamos começar primeiro pelas damas. Eugênia, sua saudação aos amigos que estão conosco. Ativa o microfone, por favor. Bom dia, amigas, amigos, todos aqueles que estamos aqui juntos, conectados pela internet, afastados fisicamente, mas muito próximos pelo afeto, pelo interesse que nos une. Muito bem. Saúdo também aos colegas, né? O Anderson, o Humberto, meu querido companheiro e irmão aqui da FEC, o Jorge, a você, Orson, e ao Leonardo. Muito bem. Doutor Humberto, a sua palavra, saudação inicial aos amigos. Bom dia a todos. O nosso abraço aqui de Petrópolis, Estado do Rio, nossa cidade imperial, o nosso Dom Pedro II, né? Estamos aqui muito felizes de participar, esperando contribuir de alguma maneira para esse estudo. Um abraço aos convidados aqui presentes e a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Anderson, a sua palavra, por favor. Bom dia a todos, desejo muita paz nesse encontro, muitas sensações, emoções de harmonia íntima, na alegria que nos tem proporcionado essa nova tecnologia em que estamos aproximando, eu diria assim, as extremidades continentais desse planeta num ambiente só. A gente pode estar convivendo e participando com pessoas num processo de enriquecimento mútuo, assim, sem precedentes. Então, eu agradeço aí a participação e também as minhas boas-vindas a todos a esse trabalho. Muito bem. E temos conosco aqui o Jorge Fonteles, um poeta, para falar do movimento espírita, da doutrina espírita, esse amigo que nos conquistou o coração inteiramente. Jorge, é contigo, ao microfone. Senhores, eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo ao Senhor da vida pela augusta oportunidade, porque os tempos de pandemia favoreceram a união da família espírita numa grandiosidade que nos fortalece muito mais.
Tínhamos distâncias geográficas, mas graças à bondade do Senhor, dos nossos destinos, hoje nós estamos mais próximos e isso nos fortalece. A gente não sente solidão, o cansaço é menor e a vontade de crescer, superar, educar. Estamos motivados a trabalhar mais intensamente. Nesse sentido, nós saudamos a todos os internautas e aos confrades aqui presentes. Muito bem. Leonardo, acho que nós podemos conversar então com esses amigos queridos que estão nos visitando, nos premiando com o seu entusiasmo, com a sua alegria nesta manhã de sábado. E eu queria dizer aos amigos, inclusive os nossos internautas podem participar, se o desejarem também, está o chat aí à disposição. E nós vamos fazer um diálogo aqui entre nós mesmos, inclusive entre eles também. O diálogo é sobre motivação ao estudo espírita. Vamos começar com o Dr. Humberto, que é bastante experiente de vivência no movimento espírita, tem uma história muito própria. Dr. Humberto, deixo contigo aí as palavras iniciais para nós falarmos do porquê, talvez, da motivação ao estudo do Espiritismo, considerando agora toda essa transição que estamos vivendo, toda a experiência anterior acumulada e agora uma nova experiência que estamos vivendo, como tão bem citou o Jorge aí, que mudou o panorama da nossa comunicação. Ok. Eu queria começar lembrando a definição de estudo. Se a gente procurar no dicionário estudo, vai dizer ato, processo de estudar, aplicação da inteligência para compreender algo que se desconhece ou de que se tem pouco conhecimento. Conhecimento adquirido à custa de se aplicar a inteligência sobre determinado assunto, sobre uma determinada matéria, etc. Então, o estudo, ele é uma condensação do conhecimento, é a busca desse fio da meada de tudo isso que é construído. O conhecimento, ele é construído, seja ele em que campo for, na medicina, na engenharia, na tecnologia, no lidar no campo com a semente, com a plantação, com os animais. Então, o estudo, ele é um condensado de experiências. E para a gente conhecer aquela área, a gente precisa puxar o fio da meada, buscar a fundo aquilo que tem o significado realmente. E para que haja esse conhecimento, em termos de doutrina espírita, eu queria lembrar que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto: o aspecto científico, o filosófico e o religioso. O científico nos explica como as coisas se fazem, o filosófico, por que elas acontecem. E o religioso é a consequência natural desse conhecimento. Então, isso nos remete a que a gente deve se debruçar sobre o conhecimento espírita, primeiro com algumas qualidades. A primeira qualidade que eu gostaria de citar é sede de saber. É a gente desenvolver em nós e alimentar a sede de saber, de conhecer, de aprofundar determinado assunto, porque a doutrina espírita ela tem ensinamentos, ela tem embasamento científico, filosófico e de consequências religiosas que podem muito nos ajudar. Mas é necessário ter boa vontade, ter dedicação, ser uma pessoa curiosa para chegar ao fundo do conhecimento, a explicação de como as coisas funcionam realmente, ser empenhado, criar ferramentas, anotar, ler, comparar, cruzar informações, né? Tem que ter boa intenção, porque é fundamental, num mundo tão diversificado, que nós tenhamos boa intenção naquilo que buscamos. Buscar o bem, porque você pode buscar o mal também, mas pelo raciocínio, pela razão, nós descobrimos que a inteligência simplesmente ela pode nos conduzir a coisas negativas, mas pelo conhecimento, pela razão, pela separação das coisas, nós podemos buscar o melhor. E que, lembrando, para encerrar a minha fala inicial, o que Kardec nos aconselhava, né? Que não se aprende a doutrina espírita a brincar. Aqueles que entram para a doutrina para estudar e pensam que vai ser uma brincadeira, que vai ser uma tarde no parque, não é.
Você vai entrar muitas noites, vai atravessar muitas madrugadas em busca do conhecimento e vai sentir que além ainda existe conhecimento, porque nós não temos ainda todas as qualidades, toda a capacidade para apreender todo esse conhecimento que nos é dado. Inicialmente, seria isso que eu queria dizer. Muito bem. Eu deixo para o Leonardo agora dar continuidade. Escolher aí entre o Jorge, a Eugênia, o Anderson. A segunda fala, Leonardo, deixa contigo. Vamos seguir. Voltando, então, vou trazer para a Eugênia. Eugênia, tua contribuição, por gentileza. Bom, eu agradeço a fala oportuna e estimulante do Humberto e gostaria de acrescentar inicialmente algo de uma vivência pessoal. Quando cheguei ao Espiritismo, ali pelos idos de 1991, cheguei a uma casa espírita aqui em Fortaleza, chamada Casa do Caminho. E toda a minha vivência espírita, digamos, na primeira década de espiritismo, ela foi negligenciando o estudo, né? Eu cheguei à casa espírita e sempre motivada pelo que havia por realizar no campo da assistência e promoção social, era o que me movia. Em um dado momento, fui convidada para fazer algumas participações em termos de preleção pública, mas ainda assim isso não foi o suficiente para alavancar o meu interesse pelo estudo, como entendo que deva ser o estudo, um estudo continuado, assim como Kardec lembra, né, na introdução do Livro dos Espíritos, do estudo da doutrina espírita, ali no item 8, que um estudo, ele deve ser, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Eu não tinha essa continuidade, tinha intermitências, né? Sempre fui leitora voraz, desde nova, desde 10, 12 anos de idade, então me alimentava do conhecimento por meio da leitura. Então lia muito, sempre li muito, Kardec, obras ditas subsidiárias, né? André Luiz, Emmanuel, com uma voracidade grande, mas sem uma sistematização e uma continuidade, que só pude constatar da importância, da relevância, da utilidade posteriormente, mais madura, aí de 2000 para cá, que aí sim eu me dediquei ao estudo continuado, com um foco, joeirando as pérolas que podemos colher não só nas obras ditas básicas, as 5, como também na Revista Espírita, e aí o meu espírito e o meu ânimo, o meu estímulo engrandeceram-se naturalmente, acentuaram-se, porque ao ver Kardec por ele mesmo, quando ele fala até uma contabilidade, uma prestação de contas que nós a priori vemos ali no índice da Revista Espírita, né, normalmente em abril, no início do ano social, quando ele vai fazer uma contabilidade, uma prestação de contas, a tendência é pular um artigo dessa natureza, mas o quanto se perde de ver Kardec falar dele mesmo e dar algumas pistas da forma como ele encarou a tarefa que chegou até ele, como ele abraçou, ele dizer textualmente que nunca buscou notoriedade, que por ele ficaria na obscuridade do trabalho dedicado, diligente, mas que a própria tarefa, a própria missão a ele confiada impôs uma notoriedade que ele não gostava. Então, tudo isso é de uma riqueza imensa, não só nos romances nós podemos aurir conhecimento de cunho moral e outros, mas também, sobretudo, nessas obras que costumam ser um pouco esquecidas de nós, Revista e outras. Muito bem, Eugênia, muito obrigado. E, o Anderson, você que gosta bastante de pesquisar, você fez um trabalho exaustivo no livro Paulo e Estevão, que é objeto do nosso próximo seminário com o Éden Lemos. O que te estimula nesse instante, considerando a temática desse diálogo, dessa conversa,
e diante desses fatos todos da grandeza doutrinária do Espiritismo? Bom, meu amigo Orson, meus amigos, o estudo, seja no caso da obra Paulo Estevão ou dos demais livros que a gente encontra dentro dessa gama imensa de obras que são publicadas dentro da literatura espírita, ela, desde cedo, né, desde muito jovem, eu vim aprendendo que existem derivações. Essas derivações de um determinado ensinamento, elas aparecem em Kardec. Quando você olha no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, você tem ali aquela epígrafe do Evangelho e depois um desenvolvimento. E dentro daquele desenvolvimento, uma ideia, ela vai gerando outra ideia. Aliás, a maneira como Kardec escreve, sobretudo dentro da Gênese, ela tem esse encadeamento. Mais tarde, a gente vai procurar entender o que significa esse encadeamento, por que ele tira essa ideia dessa ideia, o que ele quer dizer com os termos que ele vai trazendo do positivo, do positivismo, do hipotético, do dedutivo, quando ele começa... Aí você vai investigando e percebe que existe uma estrutura subjacente à codificação que se torna fascinante investigar. Isso no caso da codificação. E tem detalhes, muitos detalhes, que nos passam despercebidos. Eu me lembro que algo recentemente, isso foi em 2019, numa reunião do Conselho Espírita Municipal aqui em Juiz de Fora, nós estávamos falando sobre obras. Eu, assim, observei que tem uma menção de Kardec, num dos seus escritos, que foi selecionado no Obras Póstumas, mas que é um escrito que foi publicado na Revista Espírita em 1868, das obras espíritas que poderiam ser consideradas codificação. Também é codificação. Interessante isso. Todas aquelas obras que têm completa convergência com o pensamento dos espíritos na codificação. Então, por exemplo, a obra do André Luiz, ela também poderia ser considerada codificação, pelo que o Kardec anota, uma observação muito discreta dentro de todo o conjunto do texto. Poderia ser considerado codificação? Sim. A gente convencionou chamar a obra subsidiária, mas é um detalhe que muda o sentido de muitas obras. Então, olhando o livro Paulo Estevão, nos estudos que a gente ainda continua fazendo, a gente começa a perceber que você pega uma obra como essa, você vai ver quais são as falas de Paulo, as falas de Maria de Nazaré, as falas de Pedro, as falas de Estevão, de Abigail, trechos em que o Paulo, em que Emmanuel faz uma dissertação a respeito de um determinado tema para ligar dois lances entre uma história, entre um fato que antecede o outro, que sucede. Aí ele tem uma dissertação de temas. Nós vamos ver a participação que Emmanuel, por exemplo, no Paulo Estevão, mas também acontece no 50 anos depois, acontece no Ave Cristo. Ele tem um cuidado de fazer uma dissertação muito detalhada, sem prestar maior importância a isso, mas aparece na condução da história aspectos da natureza, alguns detalhes que estão na própria natureza. Eu destaco um exemplo, a pedra. A pedra, ela entra como um caráter, agora, né, passado um tempo, aí lembrando a Eugênia, né, também, todos nós aqui somos leitores, né, muito leitores, e passa por muitas obras, ela tem um caráter semiótico. Ou seja, se você lembrar bem, a pedra participa naquela cena em que Paulo está em Listra sendo apedrejado. E o que chama a atenção? Aonde as pedras atingem o Paulo. Na cabeça, no joelho, nas mãos. Ora, é curioso observar, aí vem o estudo, que uma cena semelhante de um trabalho de socorro espiritual feito lá no livro Memórias do Suicida, o socorro aplicado, o espírito que aplica o socorro é nos mesmos pontos corporais em que que acontece com Paulo, é usado na pessoa que está sendo socorrida, lá na narrativa do livro Memórias do Suicida.
A gente começa a conectar esses fatos, aí a gente começa a entender o que é semiótica, o que é silogismo, isso, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai integrando, vai inteirando a outra, e a gente só vai se surpreendendo. Qualquer coisa, vocês fazem um sinal se eu estiver falando demais. E nesse âmbito de buscar alguns outros estudos, seja aqui dentro do livro Paulo Estevão, seja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, eu sempre fiquei curioso em saber aonde Kardec tinha tirado os trechos do Evangelho. Onde que tirou isso? A gente não via isso. Afinal de contas, o João Ferreira de Almeida, que é muito popular aqui no Brasil, ele é lá do século XVII, mas ele não correu isso na França. Quem foi? Quem que era o autor, o tradutor? Aí nós vamos vir a saber que Kardec faz uma pequena menção do nome dele, que é o Sasse. Depois faz uma pesquisa, Le Maistre de Sasse, mas é um nome grande. O nome dele é grande, essa é só uma parte. Aí eu falo assim, poxa, a gente tem pouca referência dele, procura aqui, aí eu vou contar para vocês, quando a gente está com a mente imersa dentro do estudo, as coisas vão aparecendo. Eu estava numa livraria aqui em Juiz de Fora, de livros usados, um amigo pegou e me entregou um livro. Wanda, você vai gostar desse livro aqui, eu acho que você vai gostar. Eu olhei o livro, o tamanho do livro não era tão grande assim, o assunto era interessante e o preço acessível. Aí, vamos lá, eu trouxe o livro. Quando eu fui abrir o livro era sobre Pascal, Blaise Pascal. E quem foi o instrutor espiritual e quem foi professor do Blaise Pascal, antes de se tornar matemático, quando ele era jovem, foi encaminhado pela mãe dele, foi o Le Maistre de Sasse. E Pascal assina 2 mensagens dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja só, que como é que a gente vai enxergando que tem uma conexão profunda dentro de tudo isso, e essa descoberta, ela é fascinante, ela não tem limite, ela não para, e isso é que nos estimula a estudar mais. E me faz lembrar uma frase de Goethe, que diz assim, não chegar ao fim é o que faz a tua grandeza. Então, não põe limite, vai estudando que aí as coisas vão, um determinado momento da vida, elas se fecham, a Gestalt, ela se fecha, ela se completa, e aí a gente fica mais em paz com a gente mesmo, com todas as informações. Obrigado, Wanderson, muito boa colocação, muito boa reflexão. Jorge, passo para você agora, meu amigo. Eu diria que a minha grande e verdadeira motivação, ela poderia ser explicada numa expressão de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, ou simplesmente Caetano Veloso. Ele diz o seguinte, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E eu faria uma retificação nessa expressão. Eu acho que ficaria melhor a colocação que cada um sente a dor e a delícia de ser o que é. Mas saber o que verdadeiramente somos é um processo. Então, isso é o que me motiva. São as minhas emoções, a minha condição evolutiva, o saber do porquê. Então, o Senhor Tempo, o Senhor das coisas transitórias, amigo que sempre me acompanha, ele sempre me mostrou uma realidade que eu preciso compreender, o efêmero e o eterno. E nesse contexto, o estudo doutrinário me motivou a perceber, e ainda me alimenta essa chama de motivação, a perceber a necessidade do conhecimento como forma libertadora, como forma de amadurecimento, como forma de até anestésico para os conflitos da minha alma em guerra comigo mesmo, para superar o que eu sou, a pequenez, as inferioridades. Então, um grande aspecto motivacional do estudo doutrinário é porque me leva à descoberta do eu. E eu preciso conhecer-me para poder me libertar do mal que ainda me rodeia. Então, essa é a grande motivação. A doutrina espírita é uma doutrina que, para mim, surge como uma doutrina de vida. E seu sopro é sempre abençoado de esperança, não me permitindo fraquejar,
não me permitindo sucumbir, mas me ajudando a me levantar nas sucessivas quedas da caminhada evolutiva, onde naturalmente ainda tenho muito que caminhar. Esse Jorge, com a sua poesia, nos encanta. Obrigado, Jorge. É sensacional ouvi-lo, viu? Mas que alegria, gente. Olha, nós fizemos essa primeira rodada aqui, então, né? E queremos deixar vocês à vontade para conversarem entre si também. Eu acho muito interessante, porque eu penso que, com exceção do Jorge e a Eugênia, os demais não se conheciam entre si. É uma oportunidade que nos agrada muito, nos faz muito feliz, né? Então, Eugênia, já que você vai usar a palavra, eu queria emendar aqui para você aproveitar depois do uso da palavra, você que coordena a área de mediunidade da Federação Espírita do Ceará, falasse também dessa experiência do estudo da mediunidade, considerando a sua área de atuação dentro da federação. E depois da sua palavra que você vai usar, fique à vontade. Eu ia, na realidade, fazer uma pergunta ao Anderson, porque fiquei curiosa quando ele falou da tradução de Sassi, que Kardec utiliza para os textos bíblicos exarados em O Evangelho. Eu me lembrei que, recentemente, fui comentar sobre não se pode servir a Deus e a Mammon. E aí eu consultei aqui em casa. Aqui em casa eu tenho, porque meu pai é pastor evangélico, eu tenho a Bíblia protestante, né, tradução do Ferreira de Almeida, usualmente usada. Aí tenho os 4 evangelhos uma edição católica das Paulinas, de quando fiz primeira Eucaristia, porque sou de berço católico. Tenho também a Bíblia de Jerusalém e, claro, as possibilidades de consultar pela internet. E aí fui ver o trecho nessas 3 fontes: Almeida, o texto católico e a Bíblia de Jerusalém. E não havia, não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mammon. Todas elas havia riqueza e na de Jerusalém dinheiro. E aí, então, eu fiquei pensando, puxa, então isso é da tradução de Sassi. Aí eu queria perguntar para ele se ele sabe, né, se é da tradução de Sassi, onde mais tem Mammon, porque eu não achei mais Mammon em canto nenhum, né? Quer dizer, uma pobreza de fontes, só 3 fontes consultadas, mas assim, só por curiosidade, viu, Anderson? E aí, não sei se eu respondo agora sobre mediunidade, Orson, ou... Eu acho que você espera o Anderson responder, depois você emenda para falar da mediunidade na Federação Espírita do Ceará. Melhor. Anderson, deixa com você. Né? Oi, Eugênia, obrigado aí pela pergunta. Naturalmente, eu não falo como especialista de nada, né? Eu participo aí da fala do Jorge Fontenelles, que, no fundo, a gente não sabe nada. E quanto mais a gente adentra nesse assunto, a gente vê a extensão da nossa... A gente é muito pequeno, né? Demais, mas é por demais da conta. Não precisa nem de mencionar muito isso. A gente está conversando entre amigos aqui, né? Num ágape fraterno, sem qualquer pretensão de sabedoria, ou de ter a última palavra de tudo. No meu entendimento, aí é bem pessoal o que eu vou te falar. Eu prefiro a tradução Mammon, porque Mammon faz uma referência a uma figura mítica. Toda figura mítica, ela existe porque ela está caracterizada na atualização do seu valor enquanto existência cultural pelo comportamento do rito. Então, as pessoas precisam de refazer o rito anualmente ou periodicamente ou individualmente no seu ambiente no lar, e esse rito atualiza esse mito, ou seja, uma divindade do passado, alguma coisa que pudesse ter esse nome. Alguns não eram divindades, outros eram semideuses. Ou seja, então eu penso que é muito mais rico, seja na metáfora, ou no sentido arquetípico, a ideia de Mammon do que a ideia do dinheiro. Porque o dinheiro em si mesmo, ele não representa muita coisa. Um amigo trouxe de presente para mim,
E uma vez ele sempre viajou muito, César Morito, ele foi mais em países, uma amiga aqui de Juiz de Fora, muita amiga, falou, onde é que você quer que eu traga para você? Eu falei assim, se você estiver lá naquelas feiras lá dos países que você vai, no Oriente Médio lá, se você achar lá vai lá na tenda lá, vê se tem um antiquário lá que possa ter uma moeda romana, do Império Romano. Porque tem muitas. Quando eles, por lá na Europa, aquela região onde o Império Romano ficou muito tempo, eles acham baús lá com 30 mil, 50, então tem muito isso. E não é que ele achou, ele foi num indivíduo lá, ele queria uma coisa antiga, o indivíduo foi abrindo, mostrando, até que eu tenho um sesterço aqui em casa, do tempo de Otávio Augusto. Depois eu fui investigar se na numismática ela era uma moeda que valia a pena e tal. Depois até posso botar a imagem dela aqui no WhatsApp e o Orson passa para vocês. Ou se quiser, eu pego a moeda daqui a pouquinho e coloco aqui. Mas, de qualquer forma, havia todo esse ambiente cultural, né, que vem da tradição judaica, da tradição suméria, e isso converge ali com Jesus, e converge como algo que não é simplesmente uma moeda, converge com um significado, com uma metáfora, como um arquétipo que precisava, como um trilho de raciocínio que precisava ser modificado. Então, a tradução por dinheiro, e eu já vi traduções na época do Cruzeiro, né? Na época do Cruzeiro mesmo, antes de virar Cruzeiro Novo e tal, e Judas vendeu Jesus por 30 cruzeiros. 30 cruzeiros. Né? Ele vendeu 30 por 30 moedas. Se era o dinheiro judaico, se era o dinheiro hebraico, se era o dinheiro romano, se era a dracma grega, não sei qual que era a moeda. Isso aqui eram moedas. Então, a ideia de mamon é bem mais rica do que essas traduções que especializam demais o sentido, dá um sentido muito literal ao significado profundo que pode ter ali no ensinamento. Obrigada, Anderson. Bom, sobre a importância do estudo, né, na mediunidade. Primeiro, eu queria fazer uma observação, assim, que muitas pessoas que não estão vinculadas ao trabalho federativo, né, de uma federação espírita de algum estado, quando ouvem essa terminologia, né, coordenador da área da mediunidade, algumas federativas usam esse termo, área da mediunidade, outras a área de estudo e prática da mediunidade, não há uma uniformização nessa nomenclatura, né? Embora a FEB use área da mediunidade. Às vezes a pessoa não está vinculada ao trabalho federativo, embora sendo espírita e atuante no meio espírita em alguma casa de relevância na sua localidade, ela pensa, ela não tem a ideia precisa do que seja essa tarefa. E aí eu estou falando isso pela experiência que tenho quando sou apresentada com essa função a tiracolo. É que algumas pessoas pensam, aqui mesmo no nosso estado, né, que eu coordeno, alguns colocam assim, coordenadora da mediúnica da FEEC. Aí, às vezes, eu explico, né, a FEEC não assim, eu não participo de nenhuma reunião mediúnica na FEEC, né, o Jorge está aqui para comprovar. Ele tem uma reunião mediúnica na FEEC, habitual às quintas, mas não é a mediúnica da qual eu faço parte. A mediúnica da qual eu faço parte é em outra casa espírita. Porque as pessoas têm a impressão de que eu estou nas reuniões mediúnicas da FEEC na condição de coordenadora, dirigente daquela reunião. Então, é descolar a função, que a função não é essa. A função é como o coordenador da área de estudos, ou o coordenador de Esperanto, ou o coordenador de arte, ou o coordenador da CIG, né, chamada Infância e Juventude, ou área de promoção, assistência e promoção social, que são todas áreas federativas. O que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela tem uma atuação no âmbito estadual, aí sim, dando assistência às casas adesas ou não, que buscam a federação para uma orientação geral ou específica no quesito mediunidade. Também promover eventos que possam esclarecer. Na época pré-pandêmica, nós íamos muito nos rincões diversos do nosso estado, então vamos em equipe,
mediante a solicitação daquela região para um estudo, ou uma manhã de seminário, ou um momento em que possamos esclarecer dúvidas e apresentar algum material de estudo, isso sim que a FEB encampa, ou outro, no quesito mediunidade. Então, essa a função, né, num certo sentido, também propiciar a interação entre casas por região da capital ou por regiões no interior. Então, é um trabalho, assim, bem vasto, né? E aí, especificamente, na importância do estudo. O estudo, ele é importante, assim, o conhecer, né, dos mecanismos de que nos utilizamos em tudo na vida é útil. Ter uma noção de como as coisas funcionam, né? Numa casa, por exemplo, nós usufruímos de muita coisa das quais nós não temos noção de como acontece, né? Muitas vezes. Ou mesmo na via pública, eu enquanto mulher, tenho um tio que diz assim, eu uso automóvel, naturalmente, dirijo, né? E o meu tio diz assim, vocês mulheres, vocês só querem entrar no carro e se deslocar. Vocês não cuidam que precisa estar prestando atenção se aparece um barulho, ter noção do que pode ser aquele barulho, de fazer a manutenção regular, de investir tempo para compreender certas coisas, ler o manual, etc. Vocês querem tudo pronto e só ir lá e usar. E aí eu fiquei pensando nessa comparação no quesito mediunidade também. Muitos de nós, enquanto médiuns, gostaríamos que fosse assim, só vai para a reunião mediúnica, exerce a função e sai, né, sem ter uma compreensão do mecanismo, das possibilidades, dos escolhos, de tudo aquilo que possa obstar ou facilitar ou elastecer as possibilidades, engrandecer o momento da reunião mediúnica, torná-la edificante o máximo possível para encarnados e desencarnados, enfim, explorar ao máximo essa atividade, inclusive saber lidar com ela numa situação, por exemplo, que vivenciamos hoje, em que a presença física está obstaculizada, está impedida por razões outras. Então, estudar tem essa finalidade. Quanto mais nós compreendemos tudo de que nos servimos, nós vamos extrair as melhores possibilidades e vamos lidar com as piores dificuldades. E aí eu lembro, então, de Kardec mesmo, no início do Livro dos Médiuns, quando diz da finalidade daquela publicação, né? Evitar os escolhos do noviciato, evitar os problemas, os obstáculos para os novatos. Então, saber quais são as possibilidades de fato, né? Quando se dá uma manifestação, por exemplo, uma materialização de um espírito, por que isso ocorre? Por que foi possível, né? Etc. Uma série de coisas. E lembro que Kardec, sobretudo na Revista Espírita, salvo engano, 1859, fevereiro, ele traz um artigo exatamente escolha dos médiuns, obstáculo dos médiuns, no qual ele vai esmiuçar exatamente quais são os maiores obstáculos dos médiuns, né? Então, assim, é rico o estudo de possibilidades, prodigaliza para quem exercita a mediunidade, e segundo o próprio Kardec, todos somos médiuns, né? Elastece a possibilidade de atuar mais e melhor se nós conhecemos, né? Então, eu lembro também um outro artigo que citaria, esse aí pouca gente conhece, lá na Revista Espírita, março de 1868, salvo engano, em que Kardec vai trazer, ou 1866, mediunidade mental. Isso não é um tipo de mediunidade que esteja catalogado no Livro dos Médiuns. O que vem a ser mediunidade mental? Não vou dizer, vou deixar de dever de casa, na qualidade de professora que sou. Consultem Revista Espírita, março de 1866, e vejam lá um artigo chamado Mediunidade Mental. Foi Kardec que deu esse nome. O que significa isso? Né? Acho que o Jorge quer intervir aí.
Gênio, muito. Sim, posso falar, porque não me autorizaram, eu fiquei calado, né? Eu tenho que obedecer aos meus superiores. Gente, a doutora Eugênia, eu chamo doutora aqui no sentido mais do que eu tenho aprendido com ela ao longo desse tempo em que temos permanecido junto, e ela sempre tem uma palavra muito construtiva e positiva, até porque como diz o meu chefe, é uma historiadora por excelência na qualidade de espírito imortal. A doutora Eugênia teve um lance, uma intuição muito positiva, já que nós estamos abordando um aspecto motivacional para o estudo doutrinário, foi que ela desejou resgatar, como forma de estudo, os clássicos da doutrina espírita. Então, nós estamos desenvolvendo um estudo que vai ser Xenoglossia, de Ernesto Bozano, em que, na verdade, nós estamos estudando a obra, mas nós estamos resgatando uma essência de imortalidade. A obra de Ernesto traz para nós uma essência imortal, em que, através do estudo da comunicabilidade, ele, na verdade, está no fenômeno de xenoglossia, retratando uma continuidade da vida. Então, quando você mergulha para estudar Ernesto Bozano, que nós aqui estamos estudando os clássicos, nós temos a motivação maior e infindável. Eu preciso aprender porque eu sou um ser imortal. Então, até um leigo, até aquele que não é espiritista, ou seja, somente espiritualista, quando se debate com essa obra, ele fica a refletir. A vida continua. E isso é muito forte. Quando nós incorporamos isso em nós, eu acho que nós temos a motivação necessária, porque que eu preciso aprender. Porque é necessário me libertar. Está lá no Evangelho assim, conhecereis a verdade vos libertará. Mas esse conhecer é um mergulho muito profundo, é uma viagem para dentro. Então, eu só estou complementando no sentido de observar que nós estamos estudando a obra porque ela tem uma essência em particular, é o estudo da imortalidade. E isso nos torna mais forte diante dos desafios da realidade transitória que é a nossa vida física. Humberto, com você, eu ia fazer uma pergunta, mas pode falar primeiro, viu? Humberto, pode dar seguimento, por favor. Para ligar o microfone. Eu queria, basado no que eles estão falando, e muito bem, né? Eu queria lembrar que nessa fase em que atualmente, nós não temos mais manual para as coisas, né? Antigamente, você comprava um aparelho, você tinha que ler um livro sobre aquele aparelho. Hoje, você recebe um celular cheio de funções que são mnemônicas, e você utiliza a sua memória, a sua capacidade de interação para descobrir. Então, nós estamos vivendo esse momento agora, eu acho, na doutrina espírita, no estudo, em que você tem que buscar, sem manual, os tesouros que a gente tem. E eu queria lembrar que nesse momento que a gente está fazendo tanta live, né? Eu acho que nunca... eu acho que a de Orson, já nem vou dizer, porque a agenda dele não tem espaço. Mas a minha também não tem muito espaço. Então, a gente está descobrindo muita coisa interessante. Essas obras de Chico Xavier são impressionantes. São impressionantes. Como é encadeada a ideia ali, você vê o valor de um Chico Xavier. É muito mais do que a mensagem, não é muito mais. São aspectos diferentes, né? Uma mensagem, ela transmite o ensinamento, mas de uma maneira artística. É como um quadro, é como uma pintura belíssima, que tem encadeamento. Você pode inverter a ordem do texto, que ele te leva a outras conclusões e a um encadeamento de ideias impressionante. Eu tenho tido uma experiência muito interessante com esse livro Fonte Viva, aqueles livrinhos iniciados, aquela série de Chico, e que são impressionantes. Emmanuel, né, como ele constrói o pensamento, como ele nos transmite o ensinamento de uma maneira interessantíssima, né?
E eu queria lembrar como passa cultura, né, filosófica, científica e religiosa nas obras de Chico Xavier. É claro que a base é Kardec, né? Você tem que ter a estrutura. As outras obras que estão surgindo precisam passar pelo crivo do conhecimento, da utilidade, do momento que estão sendo lançadas, né? Mas a gente não esquecer das obras de Chico Xavier. É uma quantidade enorme de conhecimento que ali está, ainda é como um tesouro que o Anderson acabou de falar, né? Que a gente ainda vai buscar, que a gente ainda vai joeirar aquilo ali para ver se as pedras preciosas que ainda tem ali, né? Então, é isso que eu queria lembrar, vendo essas colocações tão interessantes que têm sido feitas. Eu queria só colocar, você falou em tesouro, lembrando aqui, o Anderson enviou no WhatsApp a moeda que ele havia falado, né? Aqui, ó. Interessantíssimo, né? Quantas mãos, hein? Quantas mãos passaram nessa moeda, né? Meu Deus do céu. Quantos significados, né, alterados, olhando com o passado e com hoje, né? Mas, Humberto, eu queria até fazer uma pergunta, iniciando acho que por você, depois nós podemos voltar nesse ciclo, passando por todos, porque lá na tua fala, inicial ainda, lá no começo, você coloca que quando nós entendemos ali o significado, né, do estudo, o que isso pode nos trazer, muitas vezes passamos noites em claro ali, né, acordados pensando, né, o que nós podemos extrair dali, quanto tempo perdido, depois a Eugênia vem falar também, quanto tempo negligenciamos no estudo e tudo mais. E o tema nosso hoje, motivação ao estudo, né? Então, o que eu queria fazer de pergunta, de uma reflexão? Por que é que nós e todos que estão nos ouvindo devemos nos motivar ao estudo? Porque, como foi colocado agora, nós recebemos um celular e o celular tem tudo ali, não é? O celular tem lives para todo lado, tem lives do Orson para todo lado, do Jorge, do Humberto, da Eugênia, do Wanderson, de todo mundo, né? E nós estamos acostumados a ouvir, e nós fazemos aí uma reflexão no próprio ensino atual, no modelo de ensino atual, onde os alunos estão acostumados a ouvir e não a buscar, e não a trabalhar isso. E você também disse uma fala que o estudo transforma, é o caminho da transformação. Por que é que nós devemos nos motivar e o que o estudo mudou na tua percepção, na percepção de todos e na percepção da vida? Qual foi essa importância do estudo? Eu acho que nós devemos desenvolver em nós a curiosidade positiva, né? Para saber, porque o Espiritismo tem ensinamento, tem conclusões interessantes para a gente saber, para a gente entender acerca da vida, para responder às magnas questões: quem sou, de onde vim, para onde vou, por que sofro, né? Essas magnas questões da filosofia, que não tem explicação plausível e fácil de entendimento da ciência, o Espiritismo nos traz. Então, a gente tem que ser munido de boa vontade e de empenho para que a gente possa mergulhar no conhecimento. A gente tem que buscar ferramentas. Eu acho que o computador ajuda muito nesse sentido. Teve uma época que eu comecei a estudar, alguns anos atrás, baseado num amigo que fazia isso. Ele construiu um índice, ainda não existia isso. Então, por exemplo, alma. Então, em todas as obras que eu li, alma, Livro dos Espíritos, pergunta tal, 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 Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, aí livros de André Luiz, livro de Emmanuel. Então, eu fui fazendo uma seleção. Isso ajuda muito a você, quando você precisa, quando eu preciso falar alguma coisa sobre alma, então eu vou lá no meu escaninho, no meu índice e procuro. Isso hoje está facilitado pelas buscas, pelos sites de busca do computador, né? E que você coloca um tema e ele acha. E acha coisas boas, coisas ruins, coisas não tão interessantes, informações errôneas, e é aí que o estudo entra, para nos ajudar a você saber se aquela pedra é diamante ou se é
uma pedra falsa que não tem valor, né? Então, o que vai nos dar qualidade no ensino, no estudo, é o empenho que você tem em buscar sempre informações que sejam cruzadas, porque uma das orientações de Kardec é que a gente buscasse tudo aquilo que coincide, né? Porque um ensino que venha de um ponto só é perigoso, é complicado. Um médium que diga uma coisa, que afirme uma data de mudança para mundo de regeneração, né? Tal dia vai acontecer, isso significa tal coisa, é muito complicado. Agora, quando há concordância dessas informações, é que a gente pode crer, né? Acreditar, ou pelo menos levar a sério. Então, acho que o importante é esse cruzamento de informações. É isso que o Anderson está falando, e a Eugênia falando do livro dos médiuns, como é importante o estudo, debruçar-se sobre ele, madrugada dentro, pensar, amadurecer, né? E fazer anotações, anotar, digitar, né? Participar de grupos de pesquisa, que hoje é tão mais fácil, né? E aí a gente consegue chegar próximo a essa educação, né? Não sei se consegui responder a você. Muito bem, muito obrigado, Humberto. Humberto, na sua experiência, o Jorge pediu a palavra. Jorge, daqui a pouco a gente volta para você. Você já quer falar já? Eu queria falar o seguinte, porque o Humberto e o Wanderson fizeram uma ponte que eu não poderia deixar passar, assim, deixar calada. Eles colocaram que hoje, e eu vejo isso como um aspecto motivacional interessante. O Humberto colocou uma coisa, ele está fazendo um estudo das obras de Emmanuel, aquele Pão Nosso, Fonte Viva, impressionante. Eu também estou fazendo o mesmo estudo, em mensagem por mensagem. E uma delas que me chama a atenção, não poderia ser diferente, a de número 62, diz assim: o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para a frente. Então, assim, eu tiro de cada mensagem aquilo que me chama mais atenção e compartilho com os amigos mais íntimos. Mas aí o Anderson coloca obras básicas. Hoje, há uma motivação, um mergulho, uma necessidade nossa em esmiuçar as obras de Chico Xavier, vamos dizer, André Luiz, as obras de Emmanuel no campo moral, e perceber como elas estão extremamente ligadas, costuradas à codificação. Então, essa é uma motivação para mais estudo. Então, eu aqui é uma forma de elogiar o trabalho de vocês dois, do Wanderson e do Humberto, né, que estão fazendo um trabalho magnífico. Né? E da doutora Eugênia também, no resgate aos clássicos. Ou seja, nós estamos nos motivando e percebendo a amplitude que Kardec lançou uma base, e aqueles que posteriormente surgiram trazem um conhecimento invejável, gente. E eu estou fazendo esse estudo de Emmanuel e cada vez mais eu digo que estou apaixonado por esse homem. Ele é fascinante. E até me dá uma inveja do Chico ter convivido com ele tanto tempo, gente. Ele deve ter aprendido coisas maravilhosas. E eu estou só assim na beirinha, então é fantástico. Humberto, tá de parabéns, viu? E Wanderson também. Muito bem, olha, o Wanderson pediu a palavra, a Eugênia também. Eugênia, pode falar, Eugênia, fica com você. Se o Wanderson me permite, é bem rapidinho, que ele levantou antes de mim a mão. Não, queria dizer a força que tem esses textos emanuelinos, desses livretos de comentários dos versículos, né? A força que tem esse texto, esse estudo de Emmanuel, porque é um estudo que cativa, que prende, que seduz, não só pela sabedoria do Emmanuel, que é patente, mas eu também faço diariamente, né? Comecei na ordem, Caminho, Verdade e Vida, aí depois estou agora acho que é o Pão Nosso, o seguinte, né? Aliás, o Vinha de Luz,
depois vem o Pão Nosso e, por último, Fonte Viva. E tem o Ceifa de Luz, parece que aditaram, né? Agora são 5. Então, eu faço diariamente, antes de dormir, ali, marco, medito, às vezes destaco também. O que eu queria dizer é que a força desse texto, pelo menos para mim, como eu percebo, é que tem algo ali que tem o condão de estimular o bem. Mesmo quando teve um tempo da minha vida que eu não me sentia assim confortável ao ler esses textos. Eu sentia como se o Emmanuel tivesse assim, ou eu mesma, né? Obviamente, com um chicote, né? Assim. Aí eu dizia, não, Emmanuel tá me massacrando, não vou, não quero. Mas hoje isso faz bastante tempo. É claro que não é Emmanuel, né, gente? É alguma coisa interna minha de muita cobrança. Mas hoje é manancial de luz, cultivado diariamente. Porque eu sinto assim como se, mesmo quando ele tem uma fala mais ríspida, e às vezes ele tem, eu acolho de outro modo. Mas é assim, como se eu sentisse assim, estou sintonizando um tiquinho com a luz, né? Com essas mensagens. É como se favorecesse uma psicosfera diferente, assim, dentro de mim, né? E aí eu digo, a força que isso tem ganhado, porque são muitas pessoas no Brasil todo investindo ou num estudo privado, particular, individual, ou mesmo na publicização via redes sociais, sistematicamente, todo dia, ou, né, são várias pessoas, né? O Wanderson, quer aproveitar, Wanderson? Aproveitar. Quer fazer a pergunta para ele, Orson, já, da nossa amiga, da Mayra? Acho que o Wanderson pode nos ajudar também depois, viu? Não, pode fazer, Leonardo. Faz você a pergunta. Tá, ô Wanderson, depois no final que você ia falar, você emenda isso, por favor. Trazendo até o que a Eugênia disse, ela vem trazendo assim, ó, tenho muita dificuldade em interpretar certas palavras das obras, né? Tem algum dicionário confiante, ou aonde eu posso buscar isso, né? Deixo com você, meu amigo. Perfeito. Chegando assim na fala do Humberto, as obras, elas têm uma preocupação estética muito grande. As narrativas dos romances, perdão, elas integram o cenário, da mesma forma que os romancistas no século XIX, XX, sobretudo no início do século XX, eles têm a dizer que o cenário onde se vive aquela cena, aquele momento, ele está integrado, como uma forma de dizer que o homem ele pertence ao ambiente onde ele está vivendo, que isso não há uma alienação em que separar, que linda é a natureza e eu estou aqui como se nada tivesse isso. Não, a gente observa nos 50 anos depois, Célia, antes de entrar em Minstrure, perdão, esqueci o nome, ela faz uma contemplação da natureza. Então, esse detalhamento estético é porque no estudo da fenomenologia, da percepção, ela vai mostrar assim, que a noção estética, a capacidade de percepção estética do ser humano, ela entra no suprassumo da racionalidade, porque ele é capaz de sintetizar vários níveis de razão do pensamento, do saber humano. Uma única imagem, uma única condição que se vê, ela sintetiza uma série de experiências emocionais, de cognitivas, de conhecimentos. Por isso os espíritos fazem essa descrição intensa e rica, ela não é em vão. As palavras de Emmanuel nas obras dele, e aí tem problemas em algumas atualizações que tem havido nos termos, quando ela é originalmente criada, ela é criada com um determinado número de palavras. Esse determinado número de palavras, isso foi identificado por um americano de Harvard, que começou a estudar obras antigas. Então, ele criou um método que consegue se contar o número de palavras que tem dentro de uma obra. Esse número de palavras ele vai caracterizar o universo de conhecimento em que aquele autor trabalha e a frequência das palavras. A palavra mais usada é o 100% dela, a segunda mais usada é 50% dela, a terceira mais usada é
40%, 30%. Então, isso foi comprovado e aplicado em várias obras, essa teoria foi confirmada. Então, quando nós olhamos uma obra como Paulo e Estevão, por exemplo, ela começa na manhã de Corinto e acaba no pôr do sol lá em Jerusalém, ele já fora do corpo. Mas esse modelo e a própria vida do Paulo é a trajetória de Ulisses, é a trajetória do herói, a trajetória do herói que o Joseph Campbell fala, com todas as suas fases de crescimento, passagem, e começa no amanhecer, que as narrativas da Ilíada e da Odisseia, começa no amanhecer e ela acaba no pôr do sol. Então, há uma convergência muito bonita de usar essa plataforma para poder trazer uma história cristã. E quando se olha os livros que são comentários, uma exegese, uma doxografia, como eu poderia dizer, do trabalho de Emmanuel nos versículos, veja bem, esse trabalho ele aprofundou porque quem o ensinou da forma que ele faz foi Alcione no livro Renúncia, ele menciona isso. Quem ensina Emmanuel a fazer essa interpretação foi Alcione. Então, olha só, o que o Emmanuel faz para ter uma identidade e para a gente se sentir um magnetismo tão grande por esses textos? Ele se baseia numa estrutura que Platão trabalha nos seus diálogos, que é chamada dialética ascendente. Você tem a contemplação da realidade, um fato, e depois ele conclui com o ideal do bem. Já a benfeitora espiritual Joana de Ângeles trabalha com a dialética descendente de Platão, que é a contemplação da realidade, o ideal do bem e o retorno à realidade com um fim didático. Quando ela conclui, faz assim, na obra psicológica dela, ela sempre termina o item dizendo, haja dessa forma, faça meditação, faça uma oração, faça uma prática do bem. Então, esse é o modelo da dialética descendente. Ou seja, esses espíritos, eles estão trabalhando dentro de dentro de uma estrutura e a gente tem que ter respeito com isso e não mexer nisso tal qual isso foi entregue por eles. Porque eu tenho cá comigo algumas desconfianças que a gente ainda vai descobrir. Por exemplo, se existe uma conexão tão grande entre os personagens, por exemplo, dos romances de Emmanuel, o benfeitor espiritual, o Arthur Joviano, que fora Neio Lúcius na obra 50 anos depois, dos escritos que foram publicados recentemente pela Boa Nova, daquelas comunicações do Evangelho no Lar na casa do Rômulo Joviano, né, ele é filho do Rômulo Joviano, eu deixava ali as informações, o Arthur Joviano, no mês de junho, que é o mês de Célia, que é o dia 16, até passou, que é o mês de Célia, e eles têm um encontro, e ele vai descrever esse encontro, ele vai dizer assim, não posso falar agora, mas Célia está no livro Paulo e Estevão. E o livro Paulo e Estevão, ele se desenrola paralelamente, uma história que se desenrola paralelamente à história do livro há 2000 anos. Então, são histórias que se confluem. E tem muita coisa em comum que está entrelaçado, que a gente vê que no desdobrar à frente, isso vai ter consequências espirituais. Então, Emmanuel casa não apenas o enredo dos personagens, mas ele casa o casario, os detalhes da cidade, hábitos comuns da vida romana. E, por outro lado, além disso ter implicações futuras, qual é a razão de ser disso? Agora, com a reforma da Catedral de Notre Dame, ela já estava em reforma antes do incêndio, tem uma descrição lá no livro Renúncia que fala de uma escada. Quem vai se ocupar de uma escada dentro da história? Você está preocupado com o desenrolar da história. Só que as pessoas contestavam, inclusive historiadores, que essa escada não existia. Não existia, não tem, esse negócio não está correto. Só que nessa reforma recente, um pouco antes do incêndio, encontraram a escada, onde havia uma escada. Aí fica a pergunta, para quem não é espírita, como pôde Francisco Cândido Xavier, enquanto médium, vamos olhar as pesquisas aí dos entusiastas, né, da dúvida, como que ele poderia saber de uma escada que não era conhecida pelas pessoas na atualidade, dentro do século XX, ela que havia sido removida há algum tempo atrás, e que Emmanuel descreve dentro da obra Renúncia.
Isso vai abrindo para a gente um campo assim muito grande. Quando a Eugênia falou da mediunidade, eu comecei a conversar recentemente, outro dia, com um amigo, até motivado em razão da desencarnação da nossa amiga Sueli Caldas Schubert, do trabalho de mediunidade, e eu falei para ele assim, alguns fenômenos que a gente observa dentro dos médiuns de caráter mais profundo, quando as comunicações são de espíritos que não comparecem no planeta há muito tempo, estão distanciados da crosta e tudo, e não há mais um vocabulário que possa expressar aquela ideia, é possível observar os médiuns falando, transmitindo a mensagem deles sobre investidos de arquétipos antigos. Eles falam de coisas muito antigas, que não tem mais uma conexão imediata com a nossa realidade objetiva, mas que traduzem a ideia do que ele está vivendo. Porque não tem mais palavra para vestir a ideia dele, porque ele ficou parado lá no tempo. Uma outra coisa que nos escapa ao estudo aí também, Jorge, vai aí, nosso amigo Humberto, eu nunca vi um estudo, e acho que é um débito que vai ficar para todos nós, porque eu brinco assim, para mim, está faltando encarnações sobrando livro, não vai dar tempo, não tem jeito, né? Então, sobre a antropologia da desobsessão. Cada espírito que se comunica, ele relata uma cultura, um tempo, uma existência. A gente não cataloga isso, e nem faz esse estudo antropologicamente. Nós ainda os vemos muito como espíritos e não como ser humano. Como ente é a parte que está lá no mundo espiritual. Não, eu estou dentro do mundo espiritual. Na verdade, não existe essa separação, que ainda é muito presente, ela não existe. Então, no caso da amiga que pergunta qual dicionário usar, na verdade, vai ter que usar vários dicionários. Mas, olha só, vou contar uma historinha aqui. Eu sou fã do dicionário Hawais. E sou fã do dicionário, o maior deles, aquele que é mais completo. Só que esse dicionário ele sofreu um problema judicial, porque alguns grupos na sociedade brasileira entraram contra o dicionário Hawais, e aquele que é mais completo, é considerado o mais erudito, porque ele tem ali, mostra quando a palavra foi criada, em que século, em que povo, qual a etimologia dela, qual é a natureza cultural em que ela surgiu, e vem vários níveis de explicação, porque eles também, a equipe utilizou-se vários profissionais para explicar as palavras, quando é da zoologia, da botânica, da geologia, então eles chamaram especialistas, então é um dicionário muito erudito. Só que o Ministério Público cassou a publicação desse dicionário, infelizmente, porque considerava que algumas expressões lá, elas eram racistas, preconceituosas. Isso não é verdade, mas isso foi compreendido dessa forma. Então, esse dicionário maior, ele saiu de circulação. Mas o que eles fizeram? Eles publicaram um dicionário com menos palavras, com um volume menor de palavras, aquelas que seriam com menos problemas, vamos dizer assim. Então, no dicionário Hawais, ele tem muitas dessas palavras que pode atender ao que a nossa amiga pediu, e paciência, né? Aí a gente vai completando, você vê dicionário de dificuldades da língua portuguesa, você vai dicionários etimológicos, dicionários de sinônimos e antônimos. É preciso ter isso tudo ao lado para poder ver em que nível semântico está sendo trabalhado. Esse é um outro problema na tradução da epígrafe que Emmanuel trabalha nas 7 obras em que ele estuda os versículos. Ali, ele coloca aquela epígrafe ali, e algumas vezes ele até volta no mesmo versículo para corrigir, às vezes, uma fala, porque houve uma atualização de tradução, alguma coisa assim, ele volta várias vezes em alguns versículos, exatamente porque ele quer manter o aprimoramento do entendimento daquele nível semântico ali. Se a gente muda aquilo, a gente está mexendo no interior do texto, que tem a sua razão de ser. Né? Lembrando os trabalhos recentes aí, a mensagem do livro Segue-me, que é publicado, acho que pela editora do Clarim, o livro Segue-me, se eu não me engano. A terceira mensagem, ali está uma epígrafe em que Paulo diz assim, falta pouco para meia-noite. Falta pouco para meia-noite. Naquela data ali, de 1973, em que aquela obra é publicada,
Se for olhar o relógio de tempo que é estudado no Apocalipse e que vem também nas medidas lá do profeta Daniel, a conta exata é 10 para meia-noite. Então, a chegada dessas mensagens, elas não são ao acaso quando elas vêm a público, não. Tem mais profundidades aí, mas é claro, isso é para impulsionar a humanidade para frente, e nós vamos precisar dessas obras muitas vezes ainda, nos próximos 1000 anos, com certeza. Muito bom, Anderson. Que riqueza, Leonardo, que riqueza de live que nós tivemos aqui. Estamos tendo. É uma pena que está chegando ao fim aqui, rapaz, porque olha, que maravilha. Humberto, tem a pergunta aqui da Lúcia Zacarias. Eu vou fazer para você, Humberto. Diante das obras riquíssimas, qual a sugestão de método de estudos para não ficarmos perdidos? E como deixarmos de enfatizar os pontos mais importantes? Eu acho que comece pelo começo, né? Allan Kardec, né? Tem que ler o Livro dos Espíritos de ponta a ponta, de capa a capa. Nós temos um grupo de estudo na nossa casa espírita, já de longa data, chama ESOB, é Estudo Sistemático das Obras Básicas. Cada um tem o seu, né? Aqui acredito que cada um tem nas suas casas. A gente pega, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Eu sou responsável, um dos responsáveis pela coordenação do estudo, agora online. Mas é riquíssimo, porque você pega de capa a capa, você lê toda a obra, estudo com as pessoas, e isso facilita muito. Então, isso dá uma visão geral. O Livro dos Espíritos é básico, e os outros, claro. Então, em seguida, né, você vai ler o Evangelho, vai ler o Livro dos Médiuns, vai ler a Gênese, você vai ler o Céu e o Inferno, você vai ler Obras Póstumas, todas as obras de Kardec. A Revista Espírita é fundamental. Mas são obras que você vai buscar de vez em quando. Você tem site de busca, você vai buscar por temas. Mas é necessário ter essa visão do todo, porque Kardec foi considerado o bom senso encarnado. Então, não foi à toa que ele botou a primeira pergunta sobre Deus e nem a 1018 ou 1019, a pergunta específica. Então, há um encadeamento de ideias para você preparar. Agora, como segunda ordem de leitura, estudo, é a obra de Chico Xavier. Pegue as obras de André Luiz, O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e vai adiante. Leia, se você tiver um conhecimento básico de Kardec, principalmente Livro dos Espíritos, onde estão todas as obras ali condensadas, é preciso saber buscar. E essas obras iniciais de André Luiz, né, nos mostrando o mundo espiritual, as outras obras de Emmanuel nos mostrando, e aí os romances históricos, como foi dito aqui. Então, é uma riqueza muito grande, mas tem que começar. Tem que começar. Realmente é uma massa muito grande. Você tem que buscar o fio da meada. Então, comece pelo começo. Acredito que seja um bom começo. Eugênia, você pediu a palavra? Só complementando o que Humberto colocou, também tem uma obra que eu indicaria para o início, que é o Espiritismo, de Kardec, porque, apesar dela ter sido editada a primeira vez em 1858, portanto, antecedendo todas as demais obras da codificação, ela teve várias reedições, né? E a tradução que temos do Evandro Noleto Bezerra, da FEB, que é da edição de 1865, ela vai ter ali também uma espécie de sinopse do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos. Então, acho que na segunda parte, ou terceira parte da obra, segunda e terceira. Então, acho que facilita também o entendimento que é o Espiritismo, né? Muito bom. Bom, você pediu a palavra? Sim, dentro dessa mesma linha da pergunta, não há dúvida, tem que ser Kardec, porque ali se encontram as definições de todos os termos que a gente trabalha no conjunto de palavras do vocabulário da doutrina espírita. Então, compreender essas palavras e defini-las vai nos ajudar a entender o que isso se relaciona com a vida diária. E o Livro dos Espíritos, então, claro, o que é o Espiritismo,
ele é propedêutico para outras pessoas, ou o espiritismo na sua expressão mais simples, né, que a Eugênia comentou, com essa tradução que chegou agora, mas o livro dos Espíritos, ele tem profundidades ainda que a gente tem que estar investigando. Eu lembro de uma apreciação recente do Divaldo, numa live dele, a respeito do item italiano de guerras, que é 742 a 743. Na 742, quando pergunta o que impele a guerra, predominância da natureza animal sobre espiritual e transbordamento das paixões. O que ele chamou isso aí? Alegria, viver de alegria. Ou seja, eu vivo no meu bem-estar. Mas olha que interessante. A pergunta seguinte, que é a 743, se a guerra vai desaparecer? Sim, quando compreender a justiça e praticar a lei de Deus, e todos serão irmãos nessa época. Olha, essa é a alegria de viver, que é de fazer o bem a todos. Então, o nosso benfeitor Divaldo Franco, ouvindo ele falando isso numa live, ele mostra que dentro da intimidade do texto tem respostas psicológicas à nossa existência. Então, o estudo dessa obra, o estudo detalhado, é verdade, Humberto, assim, as casas em geral estão disseminando bastante os grupos de estudo, graças a Deus, isso tem sido assim, bem-vindo demais da conta, e é algo que é sem parar, como disse a dona Ivone do Amaral Pereira, cuja obra também a gente deve muito estudos, e justiça seja feita também a obra da dona Zilda Gama, né? Um estudo, né, uma dissertação sobre a transição planetária, está lá no livro Na Sombra da Luz. Conterrânea, né, o Anderson? Ela daqui de Juiz de Fora, né? A Zilda Gama é de Três Ilhas. Juiz de Fora, próximo de Juiz de Fora, né? Isso, e ela psicografou em Além Paraíba. Até a avó da minha esposa era contemporânea dela lá em Além Paraíba. E conta que as pessoas eram obrigadas a atravessar para o outro lado da rua e passar em frente, para não passar na calçada da casa dela. Ela sofreu muito lá em 1919, 1917, isso antes do Chico, que eram obras que o Chico pensava, será que um dia eu vou psicografar isso? Né? Acabou fazendo, mas o trabalho estético e o detalhe psicológico tão profundo dos personagens que Vitor Hugo faz nas obras da dona Zilda Gama, mereceria de nós grupos de estudo, não tenha dúvida. Eu estou estudando agora as obras da Zilda Gama, por isso que eu falei. E ele fala da transição planetária com todas as letras no livro Na Sombra da Luz. Tudo que a gente está ouvindo agora no livro Transição Planetária já foi falado no início do século XX. Isso é bonito, ver essa convergência. Desculpem a luva, viu, gente? É porque aqui em Chuá está gelado, né? Eu estou morrendo de calor só de olhar a sua luva aí. Eu pego meu leque. Nós está com 12 graus aqui hoje, então a gente não está acostumado com isso. Tá? Leonardo, então é isso. Leonardo, você está vendo que a abertura que você está dando aqui, a plataforma EAD, é o que vem pela frente. Leonardo, antes de passar a palavra para você, eu não posso perder a oportunidade, Eu estou tão agradecido a vocês aqui pelo que está acontecendo aqui, né, nesta manhã. Ô Jorge, eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de falar do livro do Luciano que está por sair. Eu acho que você é a pessoa mais credenciada aqui para falar sobre o livro que vai ser lançado, porque, afinal de contas, é estudo doutrinário, doutor Bezerra. E enquanto você fala, eu vou projetar aqui o canal de YouTube do Fé e Caridade de Juiz de Fora, onde atua o Anderson, também o canal de YouTube da Federação Espírita do Ceará. Peço às pessoas aí que peguem caneta para anotar os canais, para depois se inscreverem, acompanharem tudo isso. E vou mostrar outros canais também, como o do Marcos de Mário, que é um educador. Eu vou mostrar aqui. E também o canal do YouTube de Petrópolis, onde atua o nosso querido Humberto. É uma oportunidade muito valiosa. Quero ganhar tempo enquanto o Jorge fala do livro do nosso Luciano. Por favor. O nosso chefe, nós costumamos chamar assim, o nosso chefe, que na verdade, como presidente, ele manda em todos nós, em mim, na Eugênia, e no Movimento Espírita do Estado do Ceará, tem um trabalho que há 4 décadas ele se debruça sobre esse estudo de uma forma exaustiva. Eu nunca conheci um homem com tanta perseverança e determinação quanto o senhor Luciano Klein Pinheiro. Luciano Pinheiro Klein Filho, né?
Está em fase final de edição o livro, já está na diagramação, deverá ser lançado agora até o dia 15 de agosto. É uma obra completa e histórica que resume aproximadamente 700 laudas, entre fotografias raras, entre observações sensatas, entre um mergulho no passado. O senhor Luciano tem uma característica que eu acho que ainda não foi uma mediunidade não bem compreendida ou bem estudada, que Kardec faz referência, o médio historiador. Ele tem uma capacidade de mergulhar no tempo e dele resgatar uma essência que nos escapa no presente. E a obra é preenchida dessa poesia de interpretação do ontem para construir o presente. Como, por exemplo, ele tem um capítulo específico sobre Bezerra, o político. As experiências do passado que ele teve que enfrentar, os desafios na Câmara, como político e como espírita, estas transformações e as verdades, a luta, deverá inspirar os nossos políticos na atualidade. Também tem Bezerra, o homem, aquele que existiu no plano físico em suas lutas, temos que superar dificuldades sem perder a fé e a esperança. E aí eu costumo dizer que talvez vocês perguntem por que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no Ceará. Porque o povo cearense, acostumado ao calor, à falta d'água, a perceber a escassez de alimento, sofre todas essas dificuldades, mas há uma coisa muito virtuosa entre nós. Nós nunca perdemos a fé nem a esperança nos dias que virão. Nós sempre olhamos para o horizonte, pode estar seco e o calor escaldante, mas temos esperança de que amanhã poderá chover. Então, a obra de Luciano Klein, que será lançada pela Federação Espírita do Estado do Ceará, a partir de 15 de agosto, do corrente exercício, é uma revolução no conceito de biografia espírita. Que maravilha, que maravilha. Leonardo, eu devolvo a palavra a você, porque nós estamos aqui embevecidos com tanta informação maravilhosa. Eu acho que é só agradecimento por tudo isso, hein, Orson? Que oportunidade riquíssima, de fato. Conforme o próprio Jorge colocou para nós, vai faltar reencarnação para tanto livro, mas vai faltar reencarnação para absorver tudo como nós precisamos, de fato, né? Eu que gosto tanto de estudar, confesso que eu já marquei umas 2 páginas aqui de insights que foram tendo, né? E eu acho que esse ambiente, esse EAD que vem, que nós estamos moldando, né? Vai trazer muitas coisas e o fruto é isso daqui. Eu acho que daqui, viu, Orson, estamos nós reunidos e, mais uma vez, cada um aqui abre um leque para um lado de novo, né? Que oportunidade nós temos vivido. Humberto, fica à vontade. Eu queria trazer a reflexão o seguinte. Nós temos a doutrina espírita conhecida com alguns princípios básicos, né? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade e vida em outros planos, pluralidade dos mundos habitados. Eu tenho analisado e tenho visto que, com a imortalidade da alma, nós praticamente fechamos todos esses 5 princípios, que podem ser mais, mas esses princípios. Com a imortalidade da alma, nós temos a noção de que uma vida é muito pouco, né? Para tanto conhecimento. Nós temos uma doutrina que ela não é eterna, porque é eterno só Deus, mas ela é imortal. Ela está diante de uma imensidão, né? E que não acaba mais, essas colaborações e esses primeiros, né? Chico foi demais, e outros colaboradores que foram citados aqui, como aqueles precursores da doutrina espírita, né? E hoje ainda se abrindo com os pesquisadores, mas eu acho que nós temos uma doutrina que nos abre, que nos descerra o infinito, né? Porque é atemporal,
nós não temos tempo, como foi citado aqui, a questão das horas, né? O tempo é questão de uma concordância entre nós, se o Sol está ou não está iluminando a face da Terra, mas nós, então, estamos diante de uma imensidão, né, de vida em abundância, e precisamos penetrar nela pelo conhecimento, descer a sonda da pesquisa pelo conhecimento. E eu poderia definir, né, imortalidade e amor. É a grande síntese do universo. Somos imortais, destinados a descobrir o conhecimento, o sentimento do amor, porque Deus é amor. Deus é uma inteligência que ama, né? Então, nós só entraremos nesse mundo novo, que agora se anuncia como mundo de regeneração ou em regeneração, a hora que amarmos, porque aí estaremos falando a linguagem do Cristo que vê Deus face a face, porque é um espírito puro, não é? Isso que é o grande desafio à nossa frente. Eu estou sem palavras. Pode ir, Orson, desculpa. Eu estou sem palavras. Eu estou sem palavras. Vendo o sorriso da Eugênia aí, vendo a profundidade dessas abordagens, Leonardo do céu. Fale você. Realmente, né? E Humberto, é isso, né? Você falar em amar, né? Que na verdade não é o amor, é o amar verdadeiro de Deus ali. E nós só vamos conseguir compreender o que isso significa de fato quando nós nos educarmos, né? Então, como é importante a motivação ao estudo, porque é através do estudo que nós vamos nos educando, tanto na questão intelectual, moral, não é? Importantíssimo. Eugênia, passo para você as considerações, por favor. Eu desejo agradecer pela oportunidade de estar com vocês, com os internautas que nós, lamentavelmente, não conseguimos ver, mas sentir em algum nível, né? E gostaria de também dizer que às segundas, às 20 horas, de 20 às 21h15 aproximadamente, a FEB está com um estudo, sobretudo para quem perguntou aí como estudar, do Livro dos Espíritos, que começou da introdução, está na 10ª edição, né, toda segunda, um episódio. Então, ainda está no início, nas perguntas da primeira parte do livro. Você estuda e aí, assistindo, talvez possa tirar suas dúvidas e ver pessoas aí de todo o Brasil, né? Cada edição, eles convidam gente do Brasil todo para participar, no formato de bate-papo. Então, acho que ajuda bastante para quem está iniciando. Nos canais da FEB TV, Mansão do Caminho e outros canais parceiros. Muito bom, Wanderson. As suas considerações aí para encerrarmos. Depois a gente vai deixar o final com a poesia do nosso Jorge. Naturalmente, nossa gratidão, né? Gratidão a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré e os bons espíritos que trabalham junto de nós, pelas nossas casas espíritas, e a espiritualidade que trabalha na unificação do movimento espírita no Brasil, unificação dentro desse espírito sublime que Humberto falou, que é o do amor, né? Então, vale a pena esse esforço, porque eu me lembro quando eu tinha que ninar meus filhos nas madrugadas em que eles tinham dores de barriga, próprios de crianças, ou dente nascendo, e o pessoal fala, poxa, eu via meus colegas de trabalho reclamando, hoje eu não consegui dormir porque meu filho estava chorando, minha filha sim, etc. Eu falei, amigo, a gente já gastou tantas horas jogando fora o nosso tempo em coisas absolutamente descartáveis para a nossa evolução. Por que reclamar de cuidado com um filho? Né? É uma hora de investimento, de amor, né? Eu tenho 3 filhos, então são uma hora de crescimento. Quando você pega uma hora da doutrina espírita, para estudo da doutrina espírita, é uma hora de crescimento, de progresso, de elevação. A dona Ivone Pereira dizia,
Poxa, 6 páginas por dia, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente lê a codificação toda, se for sem parar, 6 páginas, quantos minutos dá isso? Às vezes eu vejo os adolescentes reclamando, vou ler a obra de Emmanuel, vou ler mensagem, não sei o quê, mas eu falo, coloca no relógio, amigo. Isso dá 5 minutos, 6, 7 minutos, você fica numa live aí de game, de qualquer outra coisa que não é para ser diversão o tempo todo, alguma substância tem que ter. Então, o buscar o estudo, o estar envolvido no estudo é também um modo de vida. É uma maneira de nós estarmos sempre dentro daquela perspectiva de Jesus, do buscar e achareis. Nós somos espíritos muito necessitados, mas isso não é uma autopiedade falar isso. É reconhecer que realmente tem essa busca sempre constante e maravilhosa para fazer. Quando nós ouvimos Abigail, já encerrando, quando fala para Paulo de Tarso, no livro Paulo Estevão, amar, trabalhar, esperar, perdoar, muitas vezes não se observa que Emmanuel explica como Paulo aplicou o amar, trabalhar, esperar, perdoar, quando ele está lá em Tarso, no final do capítulo. Então, veja bem, no capítulo seguinte também, quando ele está lá em Tarso, está lá explicado. E cada um desses itens, ele está em dissertação dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que o estudo nos leva. A gente acha, a gente menciona e vai ajuntando isso e aí vai desenvolvendo. Porque a síntese dos 4, amar, trabalhar, esperar, perdoar, é a vivência completa da caridade. Por isso que está lá. Lei de amor, justiça e caridade. É a síntese desses ensinamentos. Muito obrigado aí, pessoal, pelo carinho, viu? Saudações de paz a todos. Depois, Eugênio, se você quiser trocar ideia sobre esse ensinamento aqui do Padre Damião, da Alcione, eu vou te falar por que realmente era Alcione que estudava, porque é o Emmanuel quem explica isso, tá? Ele Tá bom. No culto no lar em Ávila, ele vai explicar como que a Alcione fazia e mostrava como que ensinava. A gente troca obrigada. Depois. Tá, obrigada, viu? Mas aí eu vou ficar com ciúme também, vou ter que conversar com você depois, viu? Vamos quero fazer um trocar grupo. Figurinha com a sua esposa, viu, Anderson, sobre a Zilda Gama, que me interessa vivamente. Sim, eu tenho até um livro aqui em casa que foi publicado somente lá em Além Paraíba, que é a história da Zilda Gama lá. Eu posso achar ele aqui em casa e faço um PDF dele e depois disponibilizo para vocês. Não, eu vou ficar tão grata. O Watson vai ser a ponte e ele pode depois me dar seu zap. Eu ganhei de presente da turma dos meus amigos lá de Além Paraíba. Muito grata. Eu já conseguimos o nosso objetivo, já unimos eles, era isso que a gente queria. Obrigado. Olha, depois eu passo para o Leonardo para as considerações finais, o encerramento, a gratidão, em nome da Agenda Espírita Brasil, mas vamos encerrar aqui com o nosso querido Jorge. Jorge, a palavra é sua. E, Jorge, na sua fala, por favor, inclua aquele poema do tempo, porque aquilo é lindo, eu sou apaixonado por ouvir aquilo. Tá sem o microfone. Anderson, eu vou lhe agradecer por uma inspiração. Aliás, você fala muito bem, mas você, entre as suas colocações, você tem inspirações poéticas. Quando você falou de Zilda Gama, me emocionei, porque eu acho que nós precisamos resgatar a imagem da mulher espírita. As lutas que essas senhoras tiveram para levantar uma bandeira que, à época, precisaria de muita coragem. Só um coração feminino é capaz de erguer bandeiras que o tempo será incapaz de consumir. Então, acho que o estudo de Zilda Gama é uma motivação a mais para estudarmos a doutrina dos espíritos. Mas o que marcou mais o nosso encontro, e me permitam aqui, inspirado pelo Dr. Humberto, já que o Dr. Eugênio é meu coração e aqui pertinho de mim, né? O Dr. Humberto falou do estudo de Emmanuel. E em um dos meus estudos, Fonte Viva, Mensagem 60, e esse foi o mais marcante do nosso momento aqui, ele diz o seguinte, que dar o que temos é diferente de dar o que detemos.
E esse encontro foi positivo, motivacional, porque nós doamos, outorgamos o que verdadeiramente temos, e não aquilo que nós detemos. Então, quando nós iniciamos, eu estava um pouco ansioso, nervoso, diante de autoridades da doutrina espírita, diante do senhor Orson, né, a quem muito estimamos. Quando o Leonardo entrou, eu fiquei mais nervoso ainda. Aí a Eugênia entrou, eu me acalmei. Né? E percebi que não me dei conta que esse senhor das coisas transitórias passou tão rápido. Ele não permitiu que eu sugasse mais de vocês todos, a experiência que eu preciso para enriquecer os meus dias. E aqui eu finalizo, a pedido do nosso Orson, uma expressão de Chico Xavier, uma poesia que falarei ao sabor da própria emoção, que ele diz o seguinte, que hoje, à luz do presente, dia igual a este, teremos este dia somente, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a este, em todas as nossas vidas, só teremos uma vez. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que é isso, hein? Meu Deus do céu, sem palavras. O Orson ri ali, porque, olha, meu Deus, pessoal, que oportunidade, né? Eu queria agradecer muito a todos vocês, né? Ao Orson por essa oportunidade maravilhosa de ter me colocado no meio disso tudo, porque, Jorge, sou eu que ficava meio assim, vocês iam entrando, eu que ficava meio assustado, viu? É inverso o negócio, né? Mas queria agradecer em nome da Agenda Espírita Brasil, a todos que estão nos acompanhando. De fato, nós conseguimos o objetivo de reunir vocês, de ligarem vocês, mas de nos ligar a essa nova plataforma, que ainda vai trazer alguns ajustes, algumas modificações, mas que já se mostrou aí que será de grande importância nessa motivação ao estudo, né? Por isso, esse nome a esse módulo bônus. Eu queria só projetar, Humberto nos pediu aqui. Humberto, você quer falar um pouquinho? Amanhã, dia 20, né? Todo domingo, 10 horas. Quer falar um pouquinho? Só que nós temos uma live na nossa casa, né? Também. É que todo mundo mostrou o seu trabalho, eu só queria divulgar, dizer, né? Serve até de exemplo para outras casas espíritas fazerem também. A gente faz o MEP em casa, é a nossa casa espírita, o MEP em casa, quer dizer, na casa das pessoas. E ali é um trabalho. Quem puder participar, bem, quem não quiser, só para tomar conhecimento que está sendo feito esse trabalho. Mas nós temos também o Conselho Espírita aqui, muito ativo aqui em Petrópolis, e tem muitas atividades também. É só uma breve divulgação. Obrigado. Muito bom, muito bom. Orson, quer alguma coisa, palavra final? Bom, eu quero agradecer a cada um, né, porque foi uma manhã radiosa. Agradecer aos amigos. Ô, Leonardo, eu acho que nós vamos pedir para o Márcio, que é o coordenador da Agenda Espírita Brasil, disponibilizar isso depois para todo mundo. Foi restrito hoje aos 300 primeiros inscritos, mas é impossível reter isso, é até falta de caridade reter isso, né? Nós temos que soltar liberar. Márcio, você está nos ouvindo agora, Márcio? Olha, é uma proposta irrecusável, porque o conteúdo aqui contido, né? O conteúdo desta live foi demais. Eu agradeço muito a sensibilidade de cada um, a alegria que nós sentimos aqui. Você que não viu ainda, veja de novo. Lá no começo nós projetamos um pequeno vídeo do Marcos de Mário para dizer da importância da educação, que é o grande projeto da Agenda Espírita Brasil, que logo a gente vai anunciar. E eu fico pensando, como disse o Leonardo aqui, que abriu outros precedentes aqui hoje, né? Porque abriu um universo aqui. Então, sei lá, deixa o tempo ajustar isso para a gente trazer cada um de vocês. Quero ressaltar aqui que os clássicos do Espiritismo, que serão conduzidos pela Eugênia, serão transmitidos pelo canal de YouTube da Federação Espírita do Ceará, que como normalmente são, e retransmitidos no canal de YouTube da Agenda Espírita Brasil e do Espiritismo em Ação, que é um canal de YouTube ligado à pesquisa espírita, toda terça-feira às 20 horas. Então, a nossa alegria imensa, a nossa gratidão. O Leonardo encerra aí e possivelmente ele vai colocar aí uma música de gratidão bem curtinha com o nosso querido Isaías Claro. Muito obrigado a todos, muito bom dia. Leonardo, é contigo.
Bom dia a todos. Nós é que agradecemos vocês, viu? Bom dia a todos, todos que estão nos ouvindo também em casa, dispostos ao estudo, ao trabalho, né? Possamos ter um ótimo final de semana, de muita paz, muita luz, e obrigado por estarem junto de nós. Vamos colocar, então, finalizando, ao final da música, né? Nós já não estaremos mais aqui, depois voltaremos nos bastidores. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Grande abraço, felicidade. Quando uma estrela brilhar no céu e brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Quando o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Quando o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. No